Martinho Lutero e a peste negra. Martinho Lutero e a peste bubônica. Pois bem, gente, nós temos falado aqui sobre a Bíblia e o coronavírus. Nesse momento existem muitas especulações, pessoas que vão ficar tentando tirar dos textos bíblicos previsões que na verdade não existem e coisas do tipo. Mas existem sim alguns ensinos bíblicos que são muito claros sobre a forma como nós devemos agir diante de uma situação como essa pandemia que nós estamos vivendo. E aí, eu quero trazer hoje aqui para você o que Martinho Lutero disse na época dele, que ele viveu uma situação muito mais grave do que a nossa situação até o momento, não é? E acredito que não chegaremos a tal ponto, não é? Porque o que aconteceu na época de Lutero foi a peste bubônica, a peste negra, que dizimou um terço da Europa. Então muitas pessoas morriam, não se tinha tecnologia como tem hoje, laboratórios avançados como tem hoje, conhecimento de como evitar o contágio como tem hoje, a origem não era fácil identificar, não é? Então foi uma grande mortandade que houve na época e Lutero era teólogo, Lutero era um camarada de Deus, era um camarada que tinha um conhecimento profundo da Escritura, e embora nessa citação dele não hajam textos bíblicos, o que ele está falando essencialmente é bíblico, não é? O que ele está falando ali está fortemente arraigado aquilo que a Escritura ensina. Por isso eu gostaria de ler com você. Isso daqui é o Conselho Pastoral de Martinho Lutero durante a peste negra, tá? Então ele diz assim, ó: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. A primeira coisa que ele faz é orar. E é isso que nós também devemos orar. Orar e pedir a Deus que haja conosco de acordo com a tua misericórdia. Eu falei no vídeo anterior aqui sobre o fato de que Deus é um Deus misericordioso, não é? E se você ainda não viu o vídeo anterior que eu falei também sobre a Bíblia e o coronavírus, eu vou deixar no card na descrição para você poder ter acesso a esse vídeo. Então, na verdade, não é que nós mereçamos nada de Deus, mas Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e isso se chama graça. Não é exigir de Deus que ele faça alguma coisa, não é que Deus tem que fazer e que nós merecemos que ele faça. Ele é bom e misericordioso, e esse é o momento de humildemente nós rogarmos a Deus que ele use a sua misericórdia e que ele nos guarde, nos proteja por sua misericórdia. Depois disso, Martin Lutero vai dizer assim: então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Olha que legal, Martinho Lutero está falando de algumas precauções que ele vai tomar ali, de algumas medidas que parece até também as que nós temos que tomar, né? Como a questão do ar, o vírus se transmite pelo ar, ele fala que ele vai evitar, né, estar em lugares que ele não precisa, como também nós devemos estar, por enquanto, em quarentena. Parece até que nós estamos, que Martinho Lutero escreveu isso nos dias de hoje, né? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que ele disse que vai orar em primeiro lugar, mas em segundo lugar, ele fala que ele vai tomar precauções, ele vai tomar as medidas que são necessárias. Então, gente, não adianta nós orarmos nesse momento para Deus nos guardar, nos proteger, mas se nós não tomarmos as medidas necessárias. Porque isso, como ele vai falar mais à frente aqui, seria tentar a Deus. Nós precisamos confiar em Deus, mas isso não aniquila a necessidade de nós tomarmos as medidas para contenção, para não propagação desse vírus, tá? Então, ele vai dizer assim, ó: se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim, e, portanto,
não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Olha que interessante. Lutero está dizendo que se Deus quiser levá-lo, vai levá-lo. Isso também é aquilo que nós devemos entender e pensar, que a nossa vida está na mão de Deus. Eu vou fazer tudo o que eu devo fazer para contenção do vírus, não só pensando no meu bem, mas pensando no bem alheio. Por quê? Porque se eu me contamino, eu posso contaminar um monte de pessoas que estão ao meu redor. Se eu sou pai de família, as pessoas dependem de mim, se eu me contamino e morro, a minha família pode ficar desprovida. Então eu devo sim tomar os meios necessários, eu devo também orar, mas de tudo. Se Deus quiser me levar, eu devo também ter na minha mente a consciência de que a minha vida está em Deus. Ele é o dono da minha vida. Se Deus quiser me levar, se Deus quiser levar um ente querido meu, eu preciso confiar e descansar em Deus. O meu lar não é aqui. Nós somos forasteiros. Nosso lar é o céu. Nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Se Jesus não vier a nós, mas for propósito dele eu ir a ele, eu preciso estar pronto para isso. Não devo ficar com medo desse vírus, de forma que eu faça dele o meu Deus e que eu confie mais nele do que em Deus, que eu tema mais a ele do que a Deus. Eu estou em Deus, e se estamos em Deus, se você está em Deus, esteja pronto para o que quer que seja que Deus quiser. Creio que Deus vai nos preservar. Creio que Deus vai te preservar. Mas se Deus quiser me tomar, se Deus quiser me levar, eu devo estar pronto para isso também, porque a minha vida é de Deus. E aí ele fala assim, bom, não serei responsável, né? Não sou responsável. Então precisamos fazer o que é necessário para nós não sermos responsáveis pela nossa própria morte ou pela dos outros. E ele prossegue aí no último parágrafo dizendo, se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. E aqui entra também uma outra questão muito importante. Vamos ter muitas pessoas que vão precisar de nós. E aí, nós não podemos abandonar essas pessoas. Não podemos tratar as pessoas que sejam contaminadas pelo vírus como leprosos. Não podemos deixar de olhar para essas pessoas com amor e com misericórdia. E ele fala que apesar de ele evitar estar em conglomerados, apesar dele tomar medidas necessárias, ele fala, se meu próximo precisar de mim, eu não vou evitar o lugar. Se meu próximo precisar de mim, eu não vou evitar a pessoa. Porque Lutero está mais preocupado com a vida alheia do que com a própria vida. A exemplo de Cristo, que não tinha um amor egoísta, mas um amor altruísta. Era um amor que se entregava. Então, nesse momento, nós devemos procurar, sim, nos precaver, devemos procurar fazer aquilo que é necessário, mas lembrando-nos que nós devemos pensar nos nossos próximos, devemos pensar nos nossos irmãos e não apenas querer fazer essas coisas só para o nosso próprio benefício, pensando em nós e esquecendo do outro, né? Há uma grande tendência das pessoas se demonstrarem egoístas nesse momento, os mercados estão ficando superlotados, cada um pensando em fazer estoque para si e não se preocupando com quem vai vir depois e que não tem dinheiro para comprar agora. E as mais diversas manifestações de egoísmo vão aparecer nesse momento. Mas como cristãos, como aqueles que amam a Deus, como aqueles que foram alcançados pelo amor altruísta de Deus, nós também, nesse momento, não podemos ser egoístas, precisamos pensar naqueles que de nós necessitarem. E essa é a última frase aqui. Veja que essa fé é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e nem tenta a Deus. Então essa é a fé que nós devemos ter em meio ao coronavírus, em meio a essa pandemia. Uma fé que não é ousada no sentido de fazer aquilo que não é recomendado fazer, que não se deve fazer, não é insensata, não é uma fé louca, não e não tenta a Deus. Porque tentar a Deus é eu não tomar nenhuma precaução, é eu fazer todo o contrário, tudo ao contrário do que tem sido instruído, e falar assim, não, mas eu tenho
a proteção de Deus. Eu estou ungido e o coronavírus não vai me atingir, e eu sou de Deus e eu determinei que o mal não vai entrar no meu corpo, o vírus não vai entrar no meu corpo, eu vou me ungir com óleo santo e o vírus não vai me pegar. E Deus, se Deus é Deus, ele vai me guardar e eu não vou fazer nada que os médicos mandem, que o Ministério da Saúde manda, eu vou continuar reunindo os irmãos no culto. Tem igrejas que não estão realizando culto, não estão pecando por isso. É importantíssima a nossa comunhão, estarmos juntos, mas se por um momento de tempo nós não pudermos estar juntos, precisamos fazer isso, porque a Bíblia ensina que nós devemos respeitar, nos submeter às autoridades. Então, fazer o oposto disso, né? Se eu fosse um pastor louco, falasse assim, não, as autoridades estão falando que a gente não pode se reunir, mas eu vou reunir mesmo, se reúno 200 pessoas num local fechado, sem ventilação nenhuma, e fala assim, Deus vai guardar a gente porque a gente está cultuando a Deus. A gente não está cultuando a Deus, a gente está tentando a Deus. Então é isso que Martinho Lutero está falando. É uma fé que não é ousada, não é insensata e não tenta a Deus. Mas como que ela se manifesta como uma fé verdadeira, veemente? Não tendo medo da morte, não tendo medo do coronavírus. Nós nos precavemos, mas não porque nós temos medo, porque nós amamos a Deus, sabemos que Ele cuida de nós e que a nossa vida está guardada nele, e que se Ele quiser nos tomar, a qualquer momento Ele pode fazer, porque a nossa vida é dele. Então viveremos de forma diligente, não seremos omissos, não seremos relapsos, mas se o nosso próximo precisar, nós vamos ajudá-lo, vamos cuidar da nossa saúde, da saúde alheia, mas se Deus nos chamar, nós não teremos problema com isso, porque sabemos de quem nós somos e para quem nós vamos. Se Jesus não vier ao nosso encontro por agora, nós iremos ao encontro dele, mas de qualquer forma estaremos com Cristo. Eu costumo dizer que quando Deus não tira a doença do crente, Deus tira o crente da doença. Deus pode, por sua bondade, misericórdia, nos curar alguém, algum cristão que venha a contrair o vírus. Deus tem poder para fazer isso, embora não seja regra, não seja praxe, não seja normativo, mas Deus tem poder para fazer isso. Deus pode promover essa cura também por meio medicinal. Se a medicina desenvolver uma vacina, um remédio, você acha que isso não é a mão de Deus? Não é Deus que dá sabedoria? Não é Deus agindo por sua graça comum, dando conhecimento, habilidade, inteligência para eles desenvolverem a cura? Sim, será Deus. Mas se porventura alguns de nós vieram a morrer, e se porventura eu partir para o Senhor, eu preciso estar convicto de que Deus tem o controle de tudo, tem o controle desse vírus e tem o controle também da minha vida. E eu devo lutar até o fim para fazer aquilo que agrada e glorifica a Deus. Espero que essa mensagem ajude vocês. Vamos continuar orando e buscando a Deus, porque nosso Deus é bom, misericordioso e nós não somos covardes. Nós não recebemos um espírito de covardia, mas nós temos o Espírito Santo, ele nos dá poder e ousadia para sermos intrépidos diante das circunstâncias mais pavorosas que se nos apresentem. Até mesmo porque sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo, inclusive do coronavírus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Oremos pelos nossos queridos, pelos nossos entes, pelos nossos amigos. Oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo. Deus abençoe e até a próxima.